Bem-vindo novamente ao canal Fortes Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Hoje iremos para a aula número 19 e estamos ainda no livro de Mateus. Hoje iremos ler de Mateus capítulo 10, versículo 16 até Mateus capítulo 10, versículo 36. Não iremos avançar muito na leitura porque iremos fazer alguns estudos paralelos nessa aula. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aproveite a oportunidade. Clique lá no sininho para receber todas as notificações. Toda sexta-feira você receberá uma aula nova. Se você está gostando dos conteúdos, compartilhe com seus amigos. Se você mora em Cuiabá e gostaria de participar presencialmente também, mande aqui um WhatsApp para mim e você participará conosco dessas aulas. Amém? Vamos então na leitura. Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim: Jesus dizendo para os apóstolos: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Aí você me pergunta, como assim ovelhas entre lobos, Afonso? Não entendi o que Jesus quis dizer aqui. Jesus está alertando os discípulos que eles encontrarão muitas dificuldades, pessoas falsas, pessoas que se dizem ovelhas, mas não são. E eles estarão no meio dessas pessoas durante as pregações, durante o ministério, principalmente após Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus. A igreja iria iniciar e eles seriam lançados, seriam enviados ao mundo todo para pregar o evangelho. E lá haverão muitos lobos, pessoas que se convertem, mas para distorcer o evangelho, ou até mesmo pessoas incrédulas que brigam, que lutam contra o evangelho e não querem aceitar. Então, continuando aqui, Mateus 10, 16. Jesus diz aqui que, portanto, sejam astutos como as serpentes, que é a segunda pergunta que você possa ter, talvez, essa dúvida. Como assim, Afonso, astuto como as serpentes? Ser astuto aqui não é enganar as pessoas, no sentido de enganar e passar alguém para trás, mas ser astuto no sentido de saber jogar o jogo, saber ganhar as pessoas para Cristo, de forma que você joga o jogo da pessoa, sem pecar, obviamente, sem entrar naquele mundo pecaminoso, mas de forma que você consiga atrair a atenção da pessoa para Cristo. Veja aqui o que Paulo fala sobre ser astuto. Paulo era astuto nesse sentido. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, diz assim: Porque embora seja livre de todos, Paulo está dizendo, eu sou livre de todos, fiz-me escravos de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Então Paulo está dizendo aqui, apesar de eu ser uma pessoa livre, eu não tenho obrigação de estar aqui tentando convencer vocês do evangelho, eu me fiz escravo do evangelho para estar aqui pregando para vocês, para que eu ganhe o maior número de pessoas para Cristo, para que a minha palavra, que eu pregue, que é a palavra de Jesus, mas através de mim, alcance os corações de muitas pessoas e elas acabam se convertendo. Diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, diz assim: Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Como assim me tornei judeu? Paulo não era judeu, Afonso? Ele era judeu, só que ao converter ao cristianismo, ele largou a lei de Moisés. Ele entendeu que Jesus era o cumprimento da lei, e agora nós vivemos na graça, nós não vivemos mais debaixo da lei de Moisés. Porém, quando Paulo encontrava um judeu, ele tinha que se fazer judeu, ele tinha que voltar e cotar várias passagens da lei para poder ali introduzir Jesus e ganhar aquele judeu aquela vida. Então ele tinha que se fazer judeu para ganhar um judeu. Ele tinha que voltar como se ele estivesse ainda servindo a lei de Moisés no Velho Testamento, para poder aí sim incrementar, encaixar o Messias, que é Jesus, e mostrar que não precisamos mais viver nessa lei. Então ele se fazia judeu para ganhar judeus. Continuando aqui, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. É o que eu falei agora. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Ele já estava na graça, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. 1 Coríntios 9, 21, continuando aqui. Paulo continua dizendo, para os que estão sem lei, quem são os que estão sem lei? São os gentios, todos os gregos e romanos que não seguiam o judaísmo. Então, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Então, aqui ele está dizendo,
Quando eu achava um grego que não sabia nada de Deus, que tinha vários outros deuses falsos, ele não conhecia o caminho verdadeiro de Jesus, eu me fazia como se eu não tivesse lei. Não mencionava nada da Torá, não mencionava nada do mundo judaico e pregava para ele como se fosse um filósofo grego pregando para outro, até incluir ali Jesus para que salvasse aquela pessoa. Aqui Paulo diz, embora eu esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo. Nós não estamos mais sobre a lei do Velho Testamento, mas nós temos uma lei ainda de Cristo em nós, que é a lei da graça, onde o Espírito Santo dentro de nós nos incomoda, nos mostra o que é pecado para nós não fazermos mais. Então existe agora uma lei agindo dentro de nós. Isso tudo, Paulo diz, a fim de ganhar os que não têm a lei, ou seja, a fim de ganhar para Cristo os gentios, que não conheciam nada da lei de Moisés. Então Paulo está sendo astuto aqui, não adianta Paulo, como conhecedor da lei de Moisés, chegar para um grego que nunca ouviu falar da lei de Moisés e começar a pregar para ele a lei, dizendo que ele tem que obedecer a lei. Isso seria uma falta, uma imaturidade cristã, uma falta de astúcia. Então Paulo tinha que ser astuto, tinha que falar a mesma linguagem. Então a mesma coisa de hoje você vai pregar para uma pessoa incrédula, você já não vai rebatendo de cara com essa pessoa. Não, isso que você está falando está errado, isso você vai para o inferno, isso daí é antibíblico. Não, você vai ser astuto, você vai conversar com a pessoa, ouvir o lado dela, talvez até concordar, se você concorda com alguma coisa, falar, ó, eu tive essa dúvida há muitos anos, mas hoje eu já não tenho por causa disso, disso, disso. E aí você introduz Jesus. Isso é ser astuto, é o que Jesus está dizendo para sermos astutos. 1 Coríntios 9, 22, Paulo continua dizendo, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então aqui Paulo está dizendo, eu sou um camaleão, eu mudo a minha cor dependendo da cor da pessoa que eu quero conversar aqui. Aqui Paulo não está dizendo que ele vira um pecador e que ele apoia o pecado e que ele está fingindo não ser cristão, convertido. Não, aqui Paulo está dizendo que ele está sendo astuto no sentido de saber se nivelar com aquela pessoa, sem se contaminar, para sim influenciar aquela pessoa para Cristo. É isso que Jesus fazia, ele sentava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os ladrões, assassinos, e ele não se misturava, ele não virava um assassino, mas ele conversava e sabia conversar com essas pessoas de forma que entendia o mundo delas e de forma que encaixava ali a palavra de salvação. Isso é ser astuto. Amém? Continuando então a leitura, Mateus 10, 17, diz assim, Jesus continua dizendo para os discípulos, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo, como dizer a palavra de Deus. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Ou seja, Jesus está dizendo, o Espírito Santo que habita em vocês falará por vocês. Mateus 10, 20. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai, ou seja, o Espírito Santo de vocês, falará por intermédio de vocês. Então aqui Jesus está dizendo, não se preocupe com o que você vai falar. Não fique intimidado diante daquele governador, diante de César, diante daquele presidente, diante dessa autoridade. Não se sinta coagido, porque o Espírito Santo dentro de você, na hora certa, ele vai te dar as palavras corretas, ele vai te impulsionar para pregar o evangelho da forma correta. Mateus 10, 21. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui Jesus está mostrando que virá, não só após a morte, ressurreição e ascensão ao céu de Jesus, que veio uma perseguição durante 300 anos, a gente sabe disso. Roma perseguiu os cristãos durante 300 anos, até 330, quando Constantino, o imperador romano, se converteu ao cristianismo e aí pararam as perseguições. Mas durante 300 anos houve perseguições e quem dizia que era cristão era morto. Então aqui Jesus está preparando ele, dizendo, vocês vão ser levados diante de autoridades.
Muitos te odiarão, odiarão vocês por minha causa. O pai não vai entender porque o filho se converteu e vai entregar o filho às autoridades para ser morto. Da mesma forma, filhos não vão entender porque pais e mães estão se convertendo e vão denunciar, e as autoridades virão e matarão eles. Então será um caos. Jesus já está prevendo isso daqui. Muitos irmãos leem essa passagem que eu grifei aqui, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E os irmãos arminianos, os que acreditam que a salvação pode ser perdida, isso aí a gente vai falar em mais detalhes durante estudos que estão para vir, entre calvinistas e arminianos. Os arminianos acham que você ganha salvação e você pode perdê-la se você não perseverar até o fim. Eles usam esse texto dizendo, Mateus 10, 22 diz isso, que Jesus disse que todos te odiarão por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, se você não perseverar e se apostatar da fé e abandonar a fé, você vai perder a sua salvação. Porém, aqui Jesus está se referindo a dois momentos. O primeiro momento é após ele ascender aos céus e a perseguição de 300 anos iniciar, e também está falando durante a perseguição que acontecerá igualzinho essa de 300 anos, que acontecerá também depois do arrebatamento durante a grande tribulação. As pessoas irão tentar matar todos que se converteram durante aquele período. Na aula passada eu falo que muitos preferiram adorar o diabo do que a Deus, mas haverão uns que irão se converter, e esses serão perseguidos, porque se eles não creem em Deus, não querem aceitar a Deus, e Deus está pesando a mão neles durante todos aqueles selos e trombetas sendo tocadas durante a grande tribulação. Imagina os que se dizem arrependidos, eles serão perseguidos também. Então aqui Jesus está dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo, no sentido de, aquele que perseverar até o fim não morrerá. Aqui Jesus não está falando de salvação espiritual, aqui ele está falando de morte física. Antes de eu mostrar aqui uma outra passagem, vamos só confirmar o porquê que você não perde a salvação. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, não vem por o que você faz, não vem pela sua performance, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar em Deus no céu e dizer, eu mereci estar aqui, Deus, porque eu fui uma pessoa boa, caridosa na terra. Olha aí meu passado, eu ajudei muitos pobres, eu dei dinheiro para muitas instituições. Nada disso vale para Deus, segundo a Bíblia. A Bíblia chama isso de imundícia, trapos de imundícia. Então a única coisa que vai te salvar é a sua fé em Jesus Cristo. E não é fé de crer que Deus existe, mas é de seguir o Jesus Cristo da Bíblia, ouvir a palavra dele e praticar. Essa é a única forma de ser salvo. E uma vez salvo, a Bíblia em lugar nenhum diz que você perde a sua salvação. Então esse texto aqui, Jesus está falando de morte física. Vou provar aqui, cotando para vocês no próprio livro de Mateus, ele fala mais para frente, no capítulo 24, versículo 22, ele diz assim, Jesus ainda dizendo, se aqueles dias não fossem abreviados, aqui pelo contexto você pode ler lá, Jesus continua falando dessas perseguições que virão. Ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, ou seja, as pessoas que se converteram durante esse período, aqueles dias serão abreviados. Então ninguém sobreviveria. Então aqui a linguagem está mais clara. Aquele que perseverar até o fim será salvo no sentido de não morrerá. Ele irá sobreviver para poder reinar com Cristo na terra. Isso é um estudo que a gente vai fazer mais para frente quando chegarmos no livro de Apocalipse. Então sobreviver é não morrer fisicamente, tá? Não tem nada a ver com salvação. Continuando a leitura, Mateus capítulo 10, versículo 23, diz assim, quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Então Jesus está se referindo aqui à tribulação que viria de 300 anos e também de paralelo, está falando da grande tribulação. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Aí você me pergunta, como assim, Afonso? Vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que eu volte, ou antes que o Filho do Homem volte, antes que Jesus volte? Aqui Jesus está se referindo à terceira vinda dele. A primeira vinda dele foi como homem para morrer por nós na cruz, de forma que agora o que nos salva é a fé em Jesus e seguir Jesus, pegar a nossa cruz e seguir ele conforme ele nos ensina. A segunda vinda
será quando ele virá para arrebatar os cristãos que estão vivos aqui na terra. Ainda não é a grande tribulação, vai vir primeiro o arrebatamento. Essa segunda vinda de Jesus não é todo mundo que vai ver ele, somente os salvos que vão ascender ao céu e vão ver Jesus, e ali terá o trono branco, onde seremos julgados, não para ir para o inferno ou o céu, porque todos ali já estão salvos, mas nós seremos julgados segundo as nossas obras aqui, galardão, recompensa. E aqui Jesus está falando da terceira vinda dele. Então, durante esse período de perseguição, a terceira vinda de Jesus, que é quando ele vem para condenar o mundo mesmo. Aqui Jesus está dizendo, antes que vocês percorram toda a terra de Israel, escondendo em todas as cidades, o Filho do Homem voltará. Então aqui ele está falando da terceira vinda dele. Continuando então a leitura, Mateus 10, 24, diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o mestre... o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Aqui Jesus está dizendo, eu, Jesus, sou maior que vocês, eu sou mestre de vocês. E eu serei chicoteado, perseguido, serei morto numa cruz. Imagina vocês que são inferiores a mim. Vocês também sofrerão todas essas perseguições. Então aqui Jesus já está prevendo para eles que é algo bíblico, que é algo que irá acontecer com eles. Então, Jesus já os prepara para essa perseguição. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa for chamado de Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Então aqui, quem não está familiarizado com essa passagem, aqui Jesus está se referindo a uma vez que ele estava expulsando um demônio e os fariseus o chamaram de falso profeta, dizendo que ele estava expulsando os demônios pelo poder do diabo. Beelzebu é um outro nome para diabo. Então aqui estava dizendo, ele expulsa demônios pelo poder de Satanás. Então aqui Jesus está dizendo, se eles me acusaram disso, vendo todos os milagres que eu estava fazendo, quanto mais vocês, eles vão acusar vocês de coisas muito maiores. Mas se preparem e eu estarei com vocês, o Espírito Santo vai guiar vocês, vai dizer o que vocês têm que falar no momento certo. Jamais os abandonarei, diz Jesus. Né? Jesus foi aos céus, mas mandou o Espírito Santo para nós. Então veja aqui na imagem ao lado, é exatamente isso que Jesus estava falando. Durante 300 anos houve perseguição, não só contra os cristãos, mas também contra os judeus. Eles acabaram perseguindo todo mundo junto, porque para Roma é tudo a mesma coisa. Esse Jesus que vocês estão pregando era judeu, então toda essa bagunça veio com os judeus. Então os judeus e os cristãos foram perseguidos, e muitos foram mortos em arenas como essa, no Coliseu, em outros lugares, onde jogavam os cristãos lá, sem nenhuma arma, sem nenhuma proteção, e soltavam leões e leoas e diversos animais para matar esses cristãos. Então, muitos morreram dessa forma. Veja aqui, continuando a leitura em Mateus 10, 26, diz assim, portanto, não tenham medo deles. Jesus está dizendo, não tenham medo dessas pessoas que vão te perseguir e te matar. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Aí você me pergunta, mas por que Jesus está falando assim, nada será escondido? Como assim? Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Aqui, como vocês veem aqui na imagem, quando Jesus voltar, que é a terceira vinda dele, ele vai vir com todo o poder e glória, com os anjos, para julgar o mundo. E aí sim, nada será escondido. Todos os pensamentos perversos, todas as perseguições, todos os sofrimentos infligidos por essas pessoas que detestavam o cristianismo será revelado. Deus trará à tona e julgará conforme a justiça dele. Então aqui Jesus está dizendo, não se preocupe, porque nada disso será em vão. Vocês não morrerão em vão, vocês não serão perseguidos em vão, vocês não perderão famílias e filhos em vão, porque tudo isso será julgado no devido tempo. Continuando a leitura aqui em Mateus 10, 27, Jesus continua e diz, o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. E o que é sussurrado nos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Então aqui Jesus está dizendo, tudo que eu falei aqui para vocês, às vezes aqui à noite, só para vocês discípulos, ou até quando a multidão estava lá, coisas que ele falou para aquela multidão, mas não falou para todos os fariseus e saduceus e todos os ímpios, aqui Jesus está falando, replique tudo que eu falei para vocês aqui, baixinho, repliquem em voz alta, preguem no mundo todo,
porque será vinda a justiça de Deus e através da palavra que vocês proferem, eles serão condenados, porque eles tiveram a chance de crer, tiveram a chance de ouvir a luz e sair das trevas para a luz, mas não quiseram fazer isso. Continuando a leitura, Mateus 10, 28, diz assim, Jesus continua dizendo, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então aqui Jesus está falando, vocês vão passar grande tribulação, vão passar perseguições, mas não temam morrer, não tema perder tudo, suas posses e ser perseguido e ter que viver de forma indigna e ser até morto por eles. Não se preocupe, porque eles só podem destruir o seu corpo. Mas continuem crendo em Deus, porque maior é Deus que pode não só destruir o corpo, mas também a alma. Aniquilar a alma para sempre. E aí vocês perderão a chance de viver eternamente com o Criador. Então aqui Jesus está dando uma palavra de força, dizendo, não desanimem, eu estarei com vocês. Maior é Deus a quem vocês servem do que essas perseguições que virão. Mas as perseguições terão que vir. Mateus 10, 29, Jesus continua. Não se vendam 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, tudo é permitido por Deus. Mateus 10, 30, 31. Até os cabelos da cabeça de vocês todos são contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais, muitos passarinhos. Se Deus cuida dos pássaros no céu, não deixa eles morrendo de fome, apesar deles não semearem, cultivarem, eles não têm lavoura, eles ficam procurando comida e sempre acham porque Deus cuida deles. Imagina nós que somos muito mais importantes que pardais. Então Jesus está dizendo, vocês passarão por tribulações, passarão por perseguições, morrerão, porém eu estarei com vocês, saiba que não é em vão. Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. É por causa dessa passagem que os cristãos no primeiro século foram perseguidos pelos romanos e eram torturados até eles negarem a Jesus. Os romanos sabiam dessa passagem e de forma de dar uma chance, vamos chamar assim, para eles não morrerem, para os cristãos não morrerem, os romanos diziam, negue a Jesus aqui na frente de todo mundo e você será libertado. Mas todos, ou não vou dizer todos, mas a grande maioria não negou Jesus e morreu. Por isso, mas Jesus diz aqui, não me negue porque quem me negar aqui na terra, eu o negarei também no céu. Aí você pode me perguntar, Afonso, aproveitando esse assunto, como morreram os discípulos durante as perseguições? Eram 12 discípulos, como que cada um deles morreu? Então aqui vamos fazer um pequeno estudo paralelo de como cada um dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, morreram. Então o primeiro que vocês veem aí na tela é Pedro, também chamado de Simão. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo? Diz a história, isso não fala na Bíblia, mas é história secular, de outras pessoas narrando esses eventos, que Pedro não se achava digno de ser crucificado na mesma posição que Jesus. Então ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. E esse pedido dele foi atendido. Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Não crucificaram Paulo, porque Paulo era cidadão romano. Na lei romana, qualquer cidadão romano não podia ser morto através da crucificação. A crucificação era reservada para os súditos do reino, pessoas que não eram cidadãos cristãos, cidadãos romanos. Então, por isso, Pedro, não sendo cidadão romano, Pedro não tinha dupla cidadania como Paulo tinha, então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Diz aqui em Mateus 21, 18 e 19, disse-lhe Jesus a Pedro, cuide das minhas ovelhas, Pedro. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá sua mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aqui Jesus já está dizendo, Pedro, você hoje é livre, você vai e vem da forma que você quiser, mas vai chegar um tempo que outros te vestirão, colocarão aquelas túnicas de prisioneiro e outros te levarão para lugares que você não quer ir, ou seja, para a morte. Então Jesus continua
Mateus 21, 18, 19, diz assim: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então aqui não diz claramente que é crucificação, mas nós sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Segundo apóstolo, está aí na tela, André. André foi amarrado, não foi crucificado, mas ele foi amarrado em uma cruz, pode-se dizer, em forma de X. Ele foi amarrado em 2 troncos que faziam um X, assim. E diz a história que ele ficou amarrado lá até morrer. Não crucificaram ele, mas amarraram ele. Morreu provavelmente de fome, de sede, de exposição ao sol. E diz a Bíblia que diz a história secular, não está na Bíblia, mas diz a história secular que ele pregou até o último suspiro dele. Então todo mundo que passava ao redor e via ele ali, ele aproveitava a oportunidade e pregava Jesus, falava do amor de Deus, falava que eles deveriam se arrepender e crer em Jesus, porque Jesus era o Messias. E ali ele ficou ali definhando até morrer. Terceiro, Tiago, filho de Zebedeu. Tiago foi decapitado pela espada, a mandado do rei Herodes. O rei Herodes que mandou Tiago ser decapitado. Isso já aparece na Bíblia, isso já é narrado não só na história secular, mas também na Bíblia. Veja aqui em Atos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Entre eles estava esse Tiago, filho de Zebedeu, que era apóstolo de Jesus, com a intenção de maltratá-los, ou seja, torturá-los, fazer eles negarem Jesus. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João, que é esse Tiago que é filho de Zebedeu. Tiago era irmão de João, João é o que escreveu o Apocalipse, e escreveu as cartas de João, e escreveu o Evangelho de João. Tiago era irmão dele, e Tiago e João, ambos eram filhos de Zebedeu. O terceiro é o João, que é o próprio irmão de Tiago. A história secular, não a Bíblia, mas a história secular diz que ele foi lançado num caldeirão quente e não morreu, não sentiu nada, não houve nenhuma ferida no corpo dele. Deus o livrou ali, ele caiu num caldeirão quente de óleo fervendo e não sentiu nada, não morreu. Depois os romanos tentaram matar ele pela segunda vez, jogando ele numa chapa quente, como se fosse fazer um churrasquinho de Gengis Khan, né? Jogaram ele de costas, e diz a história secular que ele falava para os soldados: podem me virar porque esse lado já está frio, sendo que a chapa ainda estava vermelha de quente. Então ele foi poupado também, Deus não permitiu que ele morresse ali também. Isso porque hoje nós sabemos que Deus ainda tinha um plano na vida de João, que era revelar a João o livro de Apocalipse, que é o livro que nós temos hoje em mãos. Então, não conseguindo matar João, o que eles fizeram, como mostra aqui na imagem, essa é uma pedreira na ilha grega chamada Ilha de Patmos, onde hoje, se você tiver a oportunidade de ir à Grécia e ir na Ilha de Patmos, você vai ver uma grande igreja lá que é em homenagem a João. Tem uma grande igreja católica lá, bonita. E João ficou nessa ilha de Patmos, diz a Bíblia, por um tempo, trabalhando ali forçadamente. E ali naquela ilha de Patmos que Deus que deu a ele a revelação do livro de Apocalipse. E depois que ele teve essa revelação do livro de Apocalipse, como mostra aqui ele ajoelhado, tendo essa revelação na ilha de Patmos, na Grécia, depois disso, diz a história que acabou por um tempo a perseguição, lembrando que foram 300 anos de perseguição, mas não foram contínuos, não foram 300 anos contínuos. As perseguições eram 40 anos, depois parava por mais 40 anos, depois se renovava por mais 50 anos, depois parava por 10 anos e assim ia. Então, durante esse período que ele acabou de escrever o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, a perseguição cessou. Então, diz a história secular que ele morreu de velhice em paz em algum lugar onde hoje é a Turquia. Então, o quinto apóstolo é o Filipe. Filipe morreu enforcado em 80 depois de Cristo, numa cidade chamada Hierópolis, que é onde hoje é a Turquia, no país hoje Turquia. Não sabemos muito, a história secular não fala muito de Filipe, mas ele morreu em Hierópolis, que fica hoje na Turquia. Sexto é Bartolomeu. Bartolomeu foi o que mais sofreu.
infelizmente, ele foi esfolado com facas na Armênia, onde hoje é o país da Armênia. Na época era Império Romano, mas hoje é a Armênia. Ele foi pregar o evangelho lá. Lembra que Jesus enviou os discípulos a todas as nações, e lá na Armênia eles amarraram Bartolomeu e esfolaram ele vivo com faca. Então todos os dias tiravam a pele dele, um pedacinho da pele. Eu creio que não foi feito tudo de uma vez só, que é para causar o maior sofrimento possível. Então assim ele glorificou a Deus, morreu como mártir para a glória de Deus, sendo esfolado. O sétimo é Mateus, o nosso autor do livro que estamos lendo agora. Diz a tradição que ele morreu pela espada, que é a forma mais rápida e mais humana de se morrer. Não fala também muito sobre, nos livros seculares não se fala muito sobre a morte dele, mas diz que ele morreu pela espada, ou seja, degolado, né? O oitavo é Tomé, o que duvidou de Jesus, que teve que tocar em Jesus para crer que Jesus havia ressuscitado. Esse foi morto a lanças. Não se fala também muito, não sabemos detalhes sobre a morte dele, mas sabemos que ele morreu sendo ferido com uma lança. Tiago é o nono. Tiago, filho de Alfeu, que era outro discípulo de Jesus, foi morto em 62 depois de Cristo por apedrejamento. Então provavelmente foi ali em Israel ou no Oriente Médio, em algum lugar, porque essa cultura de apedrejamento era uma questão bem de judeus. Então provavelmente ele ficou em Jerusalém pregando e lá ele foi apedrejado até a morte. O décimo é Judas Tadeu, não é Judas Iscariote, existiam dois Judas, né, que eram discípulos de Jesus. Esse é o Judas Tadeu. Esse foi morto na Pérsia, que era um império inimigo dos romanos. Veja até onde o evangelho foi. Aqui, Judas Tadeu chegou à Pérsia, onde hoje é o Irã, o país dos ayatolás, o Irã. Era a Pérsia naquela época, e ele foi morto a flechadas. Então não sabemos também muitos detalhes sobre a morte dele. O 11º é o Simão, o Zelote. Simão foi cortado ao meio com um serrote. Então eu acho que foi o segundo que mais sofreu, né? O esfolamento de faca é pior do que ser cortado ao meio com um serrote. Mas esse foi o fim de Simão, o Zelote. E por último, o 12º foi Judas Iscariote, como mostra aí na imagem. Ele mesmo se enforcou, antes mesmo de Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus. Ele entregou Jesus, recebeu o dinheiro por ter traído Jesus, se sentiu mal e no outro dia se enforcou, e diz a Bíblia que as entranhas dele, o estômago dele se abriu e as entranhas caíram no chão. Enfim, ele cometeu suicídio aqui, não foi um mártir, mas sim uma morte causada por ele mesmo. Então assim morreram os 12 apóstolos de Jesus. Alguns nós temos mais informação na história secular. Um deles foi citado no livro de Atos, na Bíblia, e muitos deles nós não sabemos muitas informações, justamente porque eles estavam em países como a Pérsia, estavam em países como hoje a Armênia, longe ali do epicentro, né, de Jerusalém, e lembra que era uma religião odiada, então não havia interesse nenhum dos historiadores gregos ou romanos ficarem relatando sobre a morte desses radicais, dessas pessoas que para eles não valiam nada. Então assim morreram os 12 apóstolos. O que teve mais sorte, vamos chamar assim, foi João, que diz a história secular que ele viveu até os 100 anos de idade e morreu em paz após ter tido a revelação de Apocalipse na ilha grega de Patmos. Então, continuando a leitura, Mateus capítulo 10, versículo 36, Jesus diz: os inimigos do homem serão os da sua própria família. Aí você me pergunta, Jesus está então, Afonso, incentivando briga dentro da família, mas ele não promove a paz? Ele não quer harmonia na família? Por que ele está dizendo que os inimigos do homem serão de dentro da sua própria família? Não, Jesus não está incentivando desunião familiar. Mas Jesus está dizendo que por causa do evangelho, não é todos na família que irão crer, e os que crerem dentro da família serão perseguidos pelos que não creram. Porque nessa época havia essa perseguição
dos cristãos, e qualquer um que sabia que o vizinho era cristão, ou que alguém da família, um primo, um tio, era cristão e não denunciasse, ele poderia também ser morto junto com aquele cristão. Então isso causou uma divisão. Então Jesus diz que ele não veio trazer a paz. Tem uma passagem que diz: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Eu dividirei mãe de filha, filho de pai, esposa de marido. O que Jesus está querendo dizer aí não é que ele vai causar uma divisão, vai causar intriga. Ele está dizendo que o evangelho ele vai cortar pelas famílias, no meio das famílias. Muitas famílias, metade da família será convertida e outra não. E isso vai causar um problema. Hoje nem tanto, até hoje ainda há problema. Há muitas pessoas que não aceitam quando o cônjuge se converte, né? Querem perseguir, querem impedir aquele cônjuge de ir na igreja. Mas nessa época era muito pior, porque havia um decreto romano de perseguição contra esses cristãos e que tinham que ser denunciados. Então, por causa do evangelho, essa divisão aconteceu. E acredito que muitos nessa época questionaram: que Deus é esse que causa divisão na nossa família? Estava tudo bem. A gente estava aqui adorando Júpiter, Saturno e todos os deuses greco-romanos, e de repente você vem com essa nova religião que agora está dizendo que só Jesus é Deus, e você está negando que o imperador Nero seja um Deus digno de adoração. Quem é esse Deus novo que está causando essa divisão, esse problema aqui dentro? E na verdade é isso que Jesus está dizendo: eu vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz. Porque nesse mundo você deve viver em paz com o próximo, na medida do possível, mas se isso significa que você deve abrir mão da sua fé, abrir mão de Jesus, daí você não deve cultivar essa união. Porque se você tem que fazer uma decisão sobre essa amizade, sobre esse relacionamento e Jesus diz que aquele que amar mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Então nós temos que escolher sempre Jesus. Então, se o evangelho não é problema para aquela pessoa, para aquela família, viveremos em paz. Mas se o evangelho é um problema, eu escolho Jesus e infelizmente haverá essa divisão. Veja aqui nessa imagem, essa mártire. Existiram vários mártires que a Bíblia não relata, a história secular relata, várias histórias comoventes, mas eu queria trazer para vocês, para finalizar esse vídeo, a história de Perpétua, que foi um mártire no 3º século após Cristo, ou seja, no ano 200 e alguma coisa, depois que Cristo veio na Terra, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Aqui na imagem mostra quem era essa Perpétua. Ela era uma romana de sangue nobre, ela era uma romana que morava na cidade de Cartago, onde hoje é na Tunísia. Ela era uma mãe recente, ela tinha um bebê de colo, e o pai dela era pagão. O pai dela não era cristão, não queria aceitar essa nova fé. E com tudo isso mostra a coragem dela. Primeiro, ser uma nobre romana é abrir mão de muita coisa. Talvez nós não entendemos hoje o que significa isso, mas numa sociedade romana, onde existia bárbaros, existia muitas pessoas que desejavam a cidadania romana, e ela ter nascido de um berço romano, vindo de famílias conhecidas, né, na história romana, e ela abrir mão de tudo isso em nome de Jesus e aceitar ser morta por soldados que muitas vezes não eram nobres como ela, é um grande ato de fé. Ela era mãe de uma criança, de um bebê nessa época, e diz a história secular que o pai aparecia para ela estava presa, esperando o julgamento por ser cristã, e aparecia o pai com o bebê no colo, mostrando para ela e dizendo: tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do seu filho, ele vai crescer sem mãe. Por que você está fazendo isso conosco? O pai vinha e suplicava, como está aí na foto, o pai suplicava, diz a história, para que ela negasse Jesus e parasse com isso, para que ela pudesse criar esse filho e não morrer, né? O pai não queria que a filha morresse. Mas aí diz a história que ela respondeu para o pai, mostrando um copo de barro para o pai, e disse: pai, você vê esse copo? Do jeito que esse copo é um copo e não pode ser nenhuma outra coisa a não ser o copo, eu também não posso ser nada a não ser cristã. Então assim ela despediu do pai e do filho, do bebê, e como mostra aqui na imagem ao lado, ela foi jogada
em um das arenas, não é o Coliseu, porque ela não estava em Roma, né? Ela era cidadã de Cartago, que é hoje onde é na Tunísia, no norte da África, e lá tinha também esses espetáculos acontecendo, né? Gladiadores e tal. Então ela foi lançada para ser morta por gladiadores. Veja a covardia, gladiadores matando mulheres indefesas, sem armas, sem nada, mas a mandado do imperador, eles tinham que obedecer. Então, dessa forma, Perpétua morreu dentro da arena de Cartago, na mão de algum gladiador desconhecido, em mais ou menos 203 depois de Cristo. Então, essa é a realidade de muitos que pagaram preço alto pelo Evangelho. E hoje nós temos a vantagem de morar num país onde não há perseguição aos cristãos, há discriminação talvez, há dentro de casa algum tipo de perseguição, mas muito leve comparado ao que esses cristãos da antiguidade passaram. Eles tiveram que negar nome da família, negar a família inteira, negar criar um filho, que é o caso da Perpétua, em nome de Jesus. Então isso mostra uma grande fé que hoje deve ser resgatada. Nós devemos ter essa fé e orar a Deus para ter essa fé. Muitos negam Jesus por muito menos, infelizmente. Então aqui chegamos ao final da nossa aula número 19. Espero que tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, dê um like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Ative o sininho para receber todas as sextas-feiras. Eu posto aulas novas para você receber essa notificação. Se você mora em Cuiabá e gostaria de participar presencialmente, me mande um WhatsApp e eu te mandarei o local. É toda segunda-feira, às 19h30 até às 21 horas. Então a gente senta e é um grupinho legal de pessoas que a gente discute todas essas passagens bíblicas e estudos. Se você tem alguma dúvida que gostaria de mandar pelo WhatsApp, algum comentário, mande e eu responderei assim que puder. E também, se você sentir no coração de ajudar o custo que eu tenho com o estúdio, porque eu gravo essas aulas em um estúdio terceirizado, dê conforme o seu coração desejar, ok? Aqui está o Pix que é da minha conta. Na próxima aula, na aula número 20, iremos falar sobre a teoria de reencarnação, porque a reencarnação é algo antibíblico, é algo que desagrada a Deus, é algo que até nega a existência de Cristo. Eu vou explicar isso aí em detalhes para você na aula 20. Então não perca a próxima aula. Te vejo lá.